Fala galera, beleza? O Corinthians tem um novo treinador e é o português de 53 anos, Vitor Pereira. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Léo Nascimento, jornalista de informação, criei esse canal para fazer análises de futebol, análise do que acontece ao redor do futebol brasileiro e grandes jogos de futebol no mundo inteiro. Então, se vocês aí gostarem do conteúdo, dá aquela moral para mim aí, dá o like e comenta aqui para a gente poder continuar crescendo aqui no YouTube, já que o canal é pequenininho, eu recém criei, comecei com alguns jogos do futebol brasileiro, mas hoje nós vamos falar sobre o Corinthians que confirmou o seu novo treinador, e é o português Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira, que ele é nascido em Espinho, na cidade litorânea de Portugal, em 1968. Jogou futebol profissionalmente nos anos 80 e 90 e ele começou a carreira em comissões técnicas nos anos 2000. O que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero fazer uma análise do treinador com pontos de como que foi escolhido, como que ele chegou no consenso desse nome, a história dele, os clubes que ele passaram, que ele passou, que ele treinou, que ele foi campeão, e o que ele veio fazer no clube, no Corinthians, além de treinar, o que ele pode apresentar para o Corinthians. Essa que é uma análise que a gente faz e eu quero trazer aqui para vocês. Então, se puderem me acompanhar até o final, eu agradeço, porque eu e acredito que vários outras jornalistas, né, eu sou um estudante ainda, não tem conhecimento. Acho muito difícil alguém conhecer totalmente a vida do Vitor Pereira. Então eu fiz uma pesquisa, fiz algumas buscas, tirei informações de títulos, onde ele treinou, né, e o que aconteceu, como que ele foi escolhido e por que ele veio neste momento para o Corinthians sobre um clube de massa. Será que ele vai sofrer pressão com isso? Aproveita que você que está aí desse lado, já comenta aqui para me responder. Porque é o seguinte, em 2010 ele se tornou auxiliar no Porto, dos maiores clubes do seu país, e venceu o Campeonato Português, a Taça de Portugal, e a Liga Europa e a Supertaça de Portugal. Em 2011 assumiu o comando da equipe, que iniciou a trajetória como técnico. No Dragão foi bicampeão português, com apenas uma derrota nas 2 temporadas da Supertaça Cândido de Oliveira. Em 2013, ele foi para o Al Ahly, da Arábia Saudita, e permaneceu por um ano e seguiu depois para o Olympiacos da Grécia. Bom, já começamos a falar em 2 times, 3 times de massa. Lá ele conseguiu conquistou o Campeonato Grego, a Copa da Grécia nas temporadas de 14 e 15. Seguiu para o Fenerbahçe da Turquia em 2015 e foi para Munique, 1860, Munique da Alemanha, em 2017. E nesse ano ele chegou ao Xangai e venceu o título chinês em 2018 e a Supercopa da China em 2019. Ou seja, ele já tem conhecimentos no mercado asiático, tem conhecimentos no mercado da Turquia, próprio europeu, então ele já roda por esses ambientes, né? E isso facilita muito, até pela própria escolha do Corinthians, vocês vão entender por quê. Ele retornou para o Fenerbahçe depois em 2021 e foi até o final do ano passado e encerrou seu contrato. Como é que ele chegou no Corinthians? Ele estava livre no mercado, encerrou em dezembro de 2021, quando ele se despediu do Fenerbahçe na Turquia, e ele se aproximou do Corinthians, intermédio do empresário do Kia Jorabichian, ex-representante da MSI, que foi parceira do Corinthians em 2004, 2005 e 2006. Mas o Corinthians teve várias tentativas, né? O Corinthians tentou várias vezes ele, teve várias negativas, ele não quis assumir o Corinthians, né, nessas tentativas da final do ano para cá. E dessa vez ele aceitou, até por conta, talvez, da própria influência, do próprio influente, que é o Kia, ajudando nesse negócio. No último sábado, os dirigentes do Corinthians chegaram mais próximo de Luiz Castro. Lembra do Luiz Castro? Pois é, o Corinthians estava tentando contratar ele. Só que tinha uma necessidade de pagamento da multa para tirar ele do Al Duhail, lá do Catar. E aí teve uma insistência, eles não conseguiram ainda chegar num acordo, e nisso aí o Botafogo, que hoje ele é presidido, né, que tem o John Textor, acabou entrando no negócio e acertando com o treinador Luiz Castro. E aí o Duílio acabou tendo que confirmar a desistência e voltar suas atenções para o Pereira. O que ele pode fazer no clube, né, depois da afirmação dessa contratação? O próprio Corinthians vai ser o time que vai dar as condições para ele fazer um belo trabalho. Olha só por quê. Presta atenção no que eu analisei, no que eu vou passar para vocês. O detalhe do trabalho dele, por ele ter passado por vários clubes,
como eu falei já, na Turquia, Portugal, China, os jogadores que o Corinthians tem hoje são jogadores experientes, que já são rodados. E além de tudo, o treinador é português, então ele tem uma facilidade com a língua para se adaptar. E ele já treinou jogadores brasileiros, e isso também facilita muito. Ele vai ter uma rápida adaptação. O detalhe é que ele vai chegar sob pressão e ter que assumir o time sem fazer uma pré-temporada, sem fazer grandes treinos para poder ir conhecendo já isso no dia a dia. Então vai ser no toma lá da cá. Vai, né, treinou, joga, treina, joga, e assim que ele vai acabar tendo que conhecer todos. Mas ele conhece a pressão, né? Ele não vai sofrer tanta pressão assim, quer dizer, ele até vai sofrer pressão. O detalhe é que ele não vai se abalar com a pressão por conta do tamanho do Corinthians. O Corinthians é um time de massa, um time de pressão, tem uma política muito forte, e isso poderia influenciar no próprio treinador. Não, no lado dele, talvez não aconteça. Porto, Fenerbahçe, Olympiacos, só time grande, né, de torcida que está presente, que lota estádio, então ele vai se sair tranquilo quanto ao Corinthians, isso sem sombra de dúvida. E o que eu posso falar para você sobre esquema tático que ele poderia utilizar, eu não tenho exatamente uma ideia do como ele joga. O que eu soube dele na pesquisa que eu fiz, eu digo pesquisa porque a gente pesquisa na internet, eu tenho amigos que são jornalistas na Europa, na Espanha, em Portugal, a gente tem um contato muito forte, eu tenho amigos na Itália que acompanham o futebol e conseguiram me passar alguma coisa. Nada que eu possa dizer assim, ele tem toda a razão, não. São ideias que eles têm a respeito do treinador, e eles me passaram essa informação, detalhe assim, sem problema nenhum, sem levantar polêmica. É que ele joga em vários sistemas, ele vai vários esquemas táticos, ele não define um esquema para ele, de característica dele. Ele até pode ocorrer se ele conseguir identificar dentro do grupo que aquele esquema é o que ele vai utilizar, que é o mais fácil, que é o que se adaptou para as características dos jogadores. É isso que eu tenho para dizer a respeito dele. Então ele ainda vai fazer um teste, e aí eu vejo o time do Corinthians com os jogadores experientes, como Renato Augusto, William, Juliano, o próprio Roger Guedes também, que joga muito pela extrema, Paulinho, eles vão conseguir dar um suporte para ele muito fácil, porque eles jogaram na Europa, eles têm essa bagagem do esquema tático, sabe como ele vai pensar, então ele já tem uma facilidade muito grande com esses jogadores que estavam lá agora há pouco. Então vai ser fácil para ele exatamente se adaptar e entender como que eles jogam, porque ele conhece o Juliano, ele conhece o William, ele sabe do Paulinho, que não conhece, né? Os caras que jogaram a seleção brasileira não vai conhecer. Esse é o grande detalhe. Bom, o que eu acho que pode acontecer, e finalizando aqui a respeito dele, é uma aposta, né? Um treinador vindo de fora, não por ser português, mas tá uma leva, uma onda de treinadores estrangeiros vindo para o Brasil, e uma escolha por treinadores portugueses muito grande. E vários já chegaram no Brasil e não deram certo, né? Então, todo mundo tentando buscar o mesmo feito do Jorge Jesus, que foi um ano fantástico com 4 derrotas no Flamengo, mas a gente já tem agora o Abel Ferreira, que também foi uma aposta no Palmeiras. E o Corinthians vem com esse contraponto para tentar suprir essa falta, essa necessidade de dar uma resposta o quanto antes com um treinador estrangeiro e que tem um pensamento europeu. Mais ou menos isso. Gostou? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Até breve.